Então, novamente, né, boa noite a todas e todos. Nós vamos iniciar agora a conversa com a professora Maria do Carmo Galeazzi e com o professor Charles Guidotti sobre ensino de ciências por investigação. Eu vou deixar eles se auto-apresentarem, tá? Já continuam com a conversa com todos nós. Começo eu, Charles. Por favor, professora. Sou professora aposentada da FURG, professora desse curso e da licenciatura à distância, ciências. Atuei por 35 anos como professora da FURG e acredito na potência da educação à distância por poder encontrar vocês que são de bem longe daqui. Não vou ficar falando muito em mim, mas antes de passar para o Charles, o Charles e eu combinamos, não é? E aqui nós temos um conjunto de professores que já foram professores da edição anterior. Então, não é nós que vamos apresentar para vocês o que é o ensino por investigação. Não é? Nós temos a Denise, temos a Liliane, a Sabrina, a Carla, não é? Não sei se tem mais algum dos professores que trabalharam conosco na edição anterior, mas nós vamos fazer disso uma conversa, não é? Especialmente apostando no diálogo, que é como entendemos que deve ser uma sala de aula. Passo para ti, Charles. Então, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Charles. Eu falo aqui de Santo Antônio da Patrulha. Sou professor da FURG no campus Santo Antônio. Sou licenciado em Física. Atuei com mestrado e doutorado em Educação em Ciências e atuei na primeira edição do nosso C10, né? Que foi uma experiência aí, primeiro desafiadora, porque foi no momento de pandemia. Então, tivemos todos aqueles desafios da pandemia. Mas foram momentos aí de intenso, né, vivido com os professores cursistas, né, daquela primeira edição. Como a professora Maria falou, a ideia é que seja realmente uma conversa, né, com todos. Os colegas professores estão convidados também a interagir conosco. E temos um material aqui, né, professora Maria, que orienta a nossa conversa, assim, é um material, assim, meio caótico, né, vai, volta, eu acho que essa é a ideia também, o ensino por investigação tem um pouco disso, né, dessa aula um pouco desconstruída, né, não tem não é um movimento linear de construção do conhecimento, e a nossa conversa aqui, ela pode ser direcionada para diferentes momentos, né, do ensino por investigação. E aí eu já convido todos os colegas a escanearem esse QR Code, né, e deixar uma pergunta, né, para nós. E aí a professora Maria vai responder todas as perguntas ao final. Pode ser? Nós não vamos terminar hoje, então, e nem no final. É o primeiro desafio aí, fazer uma pergunta, né, sobre o ensino por investigação, que aqui é o nosso objeto, né, nosso objeto do conhecimento que queremos compreender melhor. E espero que ao final dos 2 anos a gente consiga compreender melhor, né, ao final aí da especialização. Tá? Sintam-se todos à vontade para abrir o microfone, escrever no chat, né? Queremos interagir com vocês. E aí temos, então, ao longo da apresentação, o QR Code vai aparecer novamente, tá? Quem não conseguiu, talvez, ler agora, a gente vai aparecendo ele ao longo aí da... Como é? A gente tem que colocar na foto, né? Isso, abre a câmera, ou se tiver um app de leitor de QR Code, né? Tá. Ou também, quem quiser acessar o link... Vai para esse, mente.com? Isso. Ok. E ali abre uma caixa de texto, né, onde a gente digita a pergunta na caixa de texto e depois submete. Exato, já temos uma pergunta aqui aparecendo. Então, quem está no computador, né, ou no celular, é só abrir o chat,
Eu coloquei um link, clica no link e tem um código aí para digitar, certo? Pronto. Ótimas perguntas estão aparecendo. Já temos 3 aqui, vamos seguindo. Se quiser Sim. passar. Aqui, professora Maria, eu vou começar e aí a senhora vai. Pode ser? Exato. Tá. Segundo o Wells, não te preocupa. Tá. Aqui, pessoal, é um quadro, né, que não precisa a gente se deter nos detalhes dele, mas assim, só para dizer que o ensino por investigação não é algo novo. Tá? Se a gente for olhar aí para a história, né, da educação científica, de modo geral, a gente vai perceber que a investigação em sala de aula, ela aparece já em documentos desde 1900, início de 1900, né? Lá num termo chamado inquiry, que a gente traduz para investigação. E aí, assim como a educação ela vai se moldando as questões econômicas, políticas, as necessidades econômicas e políticas de um país, a ideia da abordagem de investigação em sala de aula também vai se moldando, né? Ao passo que, por exemplo, em 1957, ali, devido à corrida espacial, a gente tem um forte incentivo a essa investigação científica em sala de aula, né? Os Estados Unidos lá corria com a União Soviética para ver quem chegava primeiro ao espaço, e nesse passo os americanos investiram muito em educação científica, com uma forte tradição na formação de pequenos cientistas em sala de aula, né? A partir da sala de aula. E aí a gente tem as ideias do próprio John Dewey, né, que é uma das principais, se não a primeira referência aí que vai falar sobre ensino por investigação em sala de aula, essa questão da investigação em sala de aula. E aí, atrelado à questão da investigação em sala de aula, a gente vai perceber diferentes termos surgindo ao longo da história que estão, de certo modo, conectados a essa investigação, né? A questão da investigação como aprendizagem como uma descoberta, resolução de problemas, ensino indutivo e aprendizagem por projetos. São todas, cada uma vai trazer características diferentes, mas na sua essência é uma abordagem investigativa, né? Leva essa questão do estudante investigar, pesquisar em sala de aula. Professora Maria? Eu queria ressaltar que o Dewey, ele pensou no professor já como esse sujeito, né, como alguém que faz pesquisa. Né? Ele é do início do século XX, 1902, não é? Mas ele vai falar especialmente na educação como também um lugar de pesquisa, né? Porque, obviamente, as ciências naturais muito fortes desde o século XVIII, né, com o iluminismo, e ele vai buscar esse lugar de pesquisa na formação de professores. E até é interessante, né, professora? Não, eu estou baixando a mão. Quando eu quiser falar, eu levanto a mão, tá? É até interessante pensar que o John Dewey, por ser um teórico, né, enfim, as ideias dele nunca foram, de fato, implementadas na escola, né? Sempre quando a gente fala em ensino por investigação em sala de aula, se referencia a Dewey, mas, de fato, as ideias de como ele moldou, pensou a investigação, não chegaram no sistema educacional, né? E, num primeiro momento, muito focado, sim, no ensino superior, né, como a professora Maria traz. Pode avançar? E aí, a gente temos, assim, ó, eu não gosto, professora Maria, de dizer etapas do ensino por investigação, como se o ensino por investigação fosse uma receita, dar uma receita de como fazer em sala de aula, né? Inclusive, é uma das perguntas que já vai surgindo aqui, né? Pensar no ensino por investigação em diferentes momentos,
né? E aí assumir aqui a investigação como uma abordagem de ensino, que não é um método, né? Não tem como a gente dizer o que vem primeiro, o que vem depois. A investigação em sala de aula ela pode surgir além do planejamento, né? O professor tem seu planejamento, mas a investigação ela pode surgir a partir de uma fala de um estudante, pode surgir a qualquer momento em sala de aula. De um acontecimento na escola. De um acontecimento. Uhum. Não é? E aí o que a gente vai assumir, assim, na FURG, né, professora Maria, é essa investigação como um movimento de ensino e aprendizagem essencialmente dialógica, né, dialógica no sentido de professor e estudante, né, conversarem sobre fenômenos, conversarem sobre aquilo que lhe acontece ao aprender um determinado conceito, investigar um determinado conceito, né. Senão eu vou falando, professor. Tá bem? Tá ótimo. Tá ótimo, tá. Quando eu errar, eu interrompo. Ah, tá bom, então. Olha, que responsabilidade, né? Tá aqui ao lado da professora Maria, né? Primeiro é um prazer estar com ela sempre, né? Bom, e essa investigação, eu costumo dizer e observar também, né, que ela se torna, esse processo de investigação, ela se torna mais complexa ao passo que vamos avançando nas etapas escolares. Por que eu digo isso, né? Temos experiências com professores da educação infantil que esse processo de investigação, curiosidade, é muito natural de uma sala de aula da educação infantil, né? Ao passo que a gente vai avançando nas etapas escolares, o conhecimento vai se tornando cada vez mais abstrato, né? E esse processo de investigação vai se tornando cada vez mais complexo, né? Mais limitado a uma área do conhecimento, enfim. Então, eu trago ali como um dos primeiros momentos da investigação em sala de aula, o encontro ou a escolha com o tema a ser investigado, né? Por exemplo, no ensino médio, os temas são os temas ligados ao currículo, né, escolar, né? Tem que estar ligado aos conceitos, aos conteúdos, né? Na educação infantil, isso é mais natural, por talvez ter esse desapego às questões conceituais, né? Um segundo movimento é a problematização desse tema. Tá? Problematizar o tema é um movimento que é subsidiar o estudante, né? O que eu vou investigar? Né? Então, desafiar os estudantes a pensarem sobre uma determinada problemática local, sobre um determinado tema local, a partir de um conjunto de informações, que pode ser experimentos, pode ser vídeos, notícias, mesa de debate, enfim. Eu queria dizer, não é, que educação em ciências por investigação, olhando essas 3 palavras centrais, nós primeiro precisamos pensar, assim, instigado por isso que o Charles falou, não é, de estarmos muito atentos aos conceitos, que esse é a tradição do ensino de ciências. Não é? Agora, nós somos, o nome diz educação em ciências. E se nós somos educação, nós vamos fazer educação por meio das ciências. Isso desloca, não é? Desloca não só a ideia da sala de aula, mas desloca o próprio nosso papel enquanto professor em uma turma, não é? Essa preocupação, diria, humanista com a educação. Por isso que o Charles fala que a nossa ideia é exatamente o diálogo, não é? Porque mais importante, é claro que temos o compromisso com o conhecimento produzido ao longo da história das ciências, né? Mas o que nós temos maior compromisso é especialmente com os nossos estudantes, não é? E aí, não é? Então, temos educação, temos ciências e temos investigação, que eu sintetizaria com a ideia da pergunta, né? Aonde é que aparece essa pergunta?
não é? Nesse diálogo entre professores e alunos. Não é? Isso, a problematização do tema, não é? Que é problematizar algo é colocar problema onde eu não tinha antes. Né? Se coloca um tema, qualquer um deles que apareça, pensando nos nossos eixos, não é? Vida, os 4 temas que temos, quais são, Liliane? Agora eu esqueci, vida, ambiente, ambiente, tecnologia, vida, ambiente, tecnologia e tecnologia. universo. Exato. e universo. Então, universo. Então, nesses temas, que são os temas recorrentemente colocados na escola, no ensino de ciências, não é? Prestar atenção especialmente nesses problemas e colocar perguntas que não nos passavam pela cabeça. Não é? Essa ideia de problematizar o tema. Não é? Tudo isso para criar essa comunidade de indagação, né? Não é simplesmente chegar em sala de aula, faça perguntas sobre o universo. Você tem que levar elementos para que os estudantes consigam criar perguntas, despertar esse movimento de curiosidade, vamos dizer assim, né, dos estudantes em sala de aula. E aí, a partir da pergunta, dessa indagação, que começa o movimento de construção de argumentos, né? Que é um dos principais objetivos da educação em ciência, é construir argumentos com e a partir de informações. Por exemplo, eu agora, não é? Porque tem esses 4 eixos, eu fiquei aqui com a palavra do último, não é? Que foi alguém de vocês, ou a Denise ou a Liliane, que falou universo. E eu pensei, que será que eu poderia estar perguntando? Por que nós não enxergamos um dos lados da Lua? Eu não sei a resposta, eu sei que não se enxerga, não é? Mas eu teria que entrar exatamente em aprofundar conhecimentos de astronomia para lá me lembrar, não é? De por que a gente não enxerga uma das faces da Lua, não é? Perfeito. Não é dizer o que eu já sei, eu não tenho resposta para isso, né? Uhum. Absolutamente, nesse instante. E aí vem lá do educar pela pesquisa também, né, a questão da comunicação do conhecimento, né? E isso não é, como eu falei, não são momentos isolados, isso pode acontecer tudo numa aula só, pode acontecer em diferentes momentos, em 2 anos, 3 anos, 4 anos, como uma tese de doutorado, por exemplo, né? Então, hoje, de forma, assim, uma sistematização seria nesses 5 momentos aí que colocamos nesse slide. E aí temos algumas perguntas já aparecendo aqui, né, professora Maria? Por exemplo, Ótimo. a tecnologia e a informática tornam fáceis de se encontrar as respostas prontas e rápidas. Como instigar a investigação científica a uma geração de adolescentes acostumados com as respostas prontas? Semana passada, tivemos aqui, no sábado, tivemos uma feira de ciências municipal, né, que é a Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo Antônio da Patrulha, que é uma atividade que dura aí o ano todo, né, com as escolas, culminando com a etapa municipal. E aí eu perguntei para um estudante o que significava a pesquisa para ele antes da mostra. E ele disse, antes da mostra era procurar na internet a pesquisa. E agora? Agora é buscar coisas que não estão prontas na internet. É usar a internet, mas ir além da internet, né? Então é um desafio aqui, por isso que ele é um processo dialógico. Talvez as primeiras perguntas dos estudantes, sim, sejam perguntas que a gente encontra na internet, mas é um movimento de complexificando essas perguntas, complexificando os próprios conhecimentos que a gente vai construindo com eles, né? E aí o papel fundamental do professor de mediador desse processo. Maria, podemos avançar mais um? Sim. Pode ir mais um. Aqui eu tenho eu trago acho que volta 1, foi 2. Aqui é uma sugestão de leitura, tá? Ali o nosso QR Code de novo, ó.
quem não conseguiu escanear. É um texto, né, do professor Roque Moraes, de 2012, o significado do aprender, linguagem e pesquisa na reconstrução de conhecimentos. E ele traz uma definição para mim da própria investigação em sala de aula. Né? Ele vai trazer que aprender é formular problemas, é buscar informações, construir respostas argumentadas. Isso é investigar. Ao mesmo tempo, implica envolvimento intenso com a linguagem, seja a fala, seja a leitura, seja a escrita. E aí a gente, às vezes, somos das exatas, né? Não precisa escrever, não precisa ler, né? O ensino por investigação ele é uma oportunidade de inserir a leitura, a fala, a escrita, o registro, né, em sala de aula, num movimento aí de escrita daquilo que está nos acontecendo, daquilo que vamos construindo. Só para muitos de vocês não ouviram falar no professor Roque Moraes, não é? O professor Roque Moraes foi meu orientador de tese de doutorado, e o Charles falou num movimento de comunicação que foi Educar pela Pesquisa. Vocês lembram? Ele disse isso há 2 slides atrás, não é? Eu diria, assim, que a ideia da pesquisa, ela está em palavras diferentes dentro da formação de professores. Uma delas é a educação pela pesquisa. Outra, projetos de aprendizagem, que também alguns de vocês aqui conhecem. Outras, situações de estudo, não é? Que é um grupo de Juí que desenvolveu isso. E, mais recentemente, essa ideia do ensino por investigação, muito mais ligada ao ensino de ciências, não é? Situações de estudo se tornou mais indisciplinar, educar pela pesquisa sempre foi assim, mas o ensino por investigação, ele aparece mais e se concretiza mais, se não estou errada, não é, Charles, na educação em ciências. Né, especialmente com o grupo de Minas Gerais, né, que tem uma tradição americana, e por aí vem outras ideias. A professora da USP, não é, que também é muito reconhecida como pesquisadora do ensino por investigação. Mas o Roque fazia isso, era 2012, não é? Ele já falava nessa ideia, não é, da pesquisa como lugar de ampliação de conhecimento, eu diria, hoje, não é? Se eu estivesse conversando com ele, que não posso, né? Ele faleceu nessa época, em 2012, é uma ideia de ampliação de conhecimento, não é? Não necessariamente de colocar o que se sabe fora, mas sim de ampliar esse conhecimento. Uhum. Pode passar, Denise. Aqui vamos trazendo alguns exemplos, né? Aqui temos uma dissertação, né, de mestrado, que eu orientei agora no final de 2022, da Mariane Soares, em que ela trabalha com investigação em sala de aula. E aí o tema dela, professora de física, né, trabalhar questões de energia em sala de aula, ela começa problematizando com os estudantes uma questão que o ano passado, o ano 2021, se eu não me engano, que foi a privatização da Lagoa dos Patos, né, para a instalação de uma usina, né, eólica na nossa lagoa. E aí ela começa problematizando com os estudantes a partir de notícias, né? A instalação de parque eólico na Lagoa dos Patos precisa seguir plano que detalha o impacto do projeto, defende ecológico. E aí ela disponibiliza um conjunto de materiais para os estudantes, aqui estamos falando de ensino médio, né, segundo ano do ensino médio, em que nesses materiais vai para vídeos, vai para textos, né,
ou seja, ela começa a fornecer um conjunto de informações para os estudantes sobre essa problemática, né? Vai problematizando o tema com os estudantes. Em parceria com outros professores da escola, né? O professor de geografia, professor de história. Ela promove debates em sala de aula, promove debates na escola, né? Inclusive um colega da FURG esteve em São Francisco de Paula falando sobre a questão da instalação do parque eólico. Esse movimento inicial, né, de apresentar uma determinada problemática para os estudantes, com os estudantes, né, a partir daí desencadear um movimento, né, de investigação em sala de aula. O que eu acho interessante dessa temática que essa professora escolheu é a questão de um problema contemporâneo, não é? Em que é situado, né, esse problema. Né? É a Lagoa dos Patos, é o parque eólico, é a privatização. Isso me lembra Freire, né? Me lembra tremendamente Freire na questão de como que nós encontramos os problemas, não é? Na nossa sala de aula. O professor de biologia também se envolveu, né? Afinal, são estudantes de São Francisco de Paula estudando a Lagoa dos Patos, que está mais para a região sul do estado, né? Claro, mas é um problema nosso. Nosso. Pode avançar, Denise. Feito esse movimento inicial, é a busca aí de criar essa comunidade de indagação, né? Então, aqui se tem a pergunta como um elemento, e a gente começamos, né, a nossa live pedindo para vocês fazerem perguntas, né, sobre o tema que vocês já estão estudando há 3 semanas, né, Denise? Que é o ensino por investigação, desde que iniciou o curso. Então, a pergunta aqui como um elemento, né, fundante para a investigação em sala de aula. Isso é uma característica da ciência, né? A ciência, o conhecimento, ele é construído a partir de perguntas. Então, esse movimento aqui de o estudante fazer perguntas sobre, a partir daquela problematização, fazer perguntas orientadas. E aí tem uma diferença, não é, Charles? Porque quando a gente fala na ciência, o pesquisador faz a pergunta em direção ao que ele não sabe, não é? Uhum. E a tradição da escola é o professor fazer a pergunta que ele sabe a resposta, não é? E aí eu penso que tem uma inversão nessa ideia do ensino por investigação, né? Que é exatamente a pergunta que o aluno não sabe. E ouvir essa pergunta, porque o que nós temos de mais normal na nossa história é nós fazermos a pergunta para o aluno responder aquilo que a gente quer que ele responda. Não é? E aí, então, no ensino por investigação tem essa ideia de inversão dessa lógica. Esse ensino por investigação que estamos trazendo vamos dizer assim, é o nosso, né, uma professora Maria. A gente vai encontrar aí algumas vertentes do ensino por investigação dizendo que quem deve fazer a pergunta é o professor. Não está errado o professor fazer a pergunta, né? Por isso que eu assumo essa ideia da problematização como um movimento de fornecer elementos para o estudante fazer perguntas. Né? Eu também não acho, eu não penso, Charles, que seja... Nós estamos apostando no diálogo, não é? Então, prestar atenção aonde é que tem pergunta é que é o importante. Se a pergunta inicial do professor leva a que eles possam também expressar sua pergunta genuína, não é? É interessante. A questão toda que eu vejo é que nós estamos muito acostumados a fazer a pergunta que nós vamos responder para o aluno, ele vai responder aquilo que a gente quer que ele responda. Né? Então, isso eu penso que é fundamental na nossa perspectiva, que é ouvir o aluno, né? Ouvir exatamente como esse aluno pensa, como ele pergunta, o que ele pergunta, não é?
Porque a pergunta traz o que ele sabe e o que ele não sabe, não é? Porque se eu sei fazer uma pergunta sobre o Parque, a Lagoa dos Patos e o Parque Eólico, não é? Já estou dizendo muita coisa sobre aonde se localiza esse fenômeno que eu vou pesquisar. Quando eu digo que só vejo uma face da Lua, eu também estou dizendo de mim algumas coisas que eu não sei, tantas, inúmeras, e outras poucas que eu sei, não é? E aí temos uma pergunta nesse sentido aqui, professora. Percebo que hoje em sala de aula, período pós-pandemia, onde se criou o hábito do copia e cola, os estudantes perderam a habilidade de criar e perguntar. Como recuperar essa habilidade? Eu acho que fazendo perguntas. Eu penso que é instigante, não é? Mas não é, talvez tenha acentuado a Covid, não é? Por conta de uma diminuição da nossa presença em sala de aula, não é? Do nosso convívio com os nossos estudantes. Mas isso eu penso que é uma herança do modelo que fomos inventando de sala de aula, né? E no ensino superior isso ainda é mais frequente, né? Em que nós, professores, explanamos o conteúdo que sabemos, né? A universidade, então, tem ainda mais essa característica. E buscar por essas perguntas é um desafio mesmo, não é? Não é algo que caia do céu, não é algo que não tenha exatamente uma dissonância, os que querem fazer, os que não querem, os que não têm pergunta, não é? Diria assim, não é um mar tranquilo, não é? E nós não estamos apostando aqui que rapidamente se consiga isso, não é? Exatamente a exposição de um modo de ser professor que leve sempre a pensar em perguntas, não é? É uma cultura, né? É algo a ser construído, né? Em sala de aula, na escola, né? Naquela Exato. comunidade. Então, não é algo trivial, né? E temos essa cultura também que vem dessa tradição que a gente entregamos sempre tudo pronto, né? Como diz a Romélia, acho que, né? A Romélia traz ali no chat que recebe tudo pronto, mas quando é que vamos inverter, né? Modificar um pouco essa cultura? Então é essa pergunta aqui que ela orienta a produção. Na verdade, a pergunta aqui, trazendo o Wells, né, professora Maria, estamos tentando construir um objeto de investigação, um objeto que vai ser aperfeiçoado ao longo desse processo de investigação. E é a partir dessa pergunta que vai orientar esse processo de investigação em sala de aula. E aí a gente costumamos aqui encontrar no sentido de que a investigação em ciências obrigatoriamente envolve o experimento, né? Isso é uma compreensão, né, às vezes equivocada do ensino para investigação. Não necessariamente eu preciso ter o experimento aquele de bancada, né, para realizar a investigação em sala de aula. Cabe dizer esse Wells quem foi, não é? Gordon Wells é um pesquisador inglês que, por razões, se mudou para o Canadá, e quando ele chegou no Canadá, ele problematizou o seu ensino, não é? Que era esse ensino em que ele pesquisava e dava as suas respostas para os professores. E ele começa ali um movimento exatamente de comunidade de indagação, com professores de escola, não é? E essa também é uma ideia nossa, não é? De um tipo de pesquisa que é uma pesquisa de sala de aula, independente do nível de ensino que estamos. Acho que temos mais uma página aí, Denise.
Veja que aqui eu trago algumas perguntas, né, dos estudantes lá da professora, as primeiras perguntas, tá? Veja que são perguntas, queremos saber como funciona a energia nuclear. Essa energia faz mal para o meio ambiente? Por quê? Como funciona a energia hidráulica? O que é energia térmica? O que é energia química? O que é energia mecânica? Veja que são perguntas que podemos encontrar no livro didático, podemos encontrar na internet, né? Mas o movimento que a professora instaura a partir dessas perguntas é de complexificação das indagações dos estudantes, né? No sentido deles, ao final, terem a construção de alguma coisa, alguns construíram pequenas usinas, né, representações de usinas. Então, vejo que a pergunta inicial é uma pergunta genuína, uma pergunta que os estudantes facilmente vão encontrar na internet. Mas E é um que eles movimento. sabem, né? Eles também, aluno é muito esperto sempre, né? E quando a gente vira aluno, nós, professores, nós somos mais espertos ainda que os professores que estamos tendo, né? Então, eles sabem que nós queremos as perguntas para as quais está instituído, o currículo institui, não é? Que aqui veio os tipos de energia, não é? E eu fiquei pensando, que pergunta eu faria se fosse essa minha aula, não é? Eu diria, como é que chega a energia da minha casa? Eu não sei de onde vem essa energia que está chegando aqui no poste da minha rua, né? Aonde está essa torre de energia? E da onde está vindo essa energia? Vocês vejam que eu não tenho resposta para isso, embora, obviamente, a gente possa pensar que ela está vindo do poste, que ela está vindo de uma torre, mas da onde é que ela está sendo produzida? Qual é essa rede energética que temos? Não é? Poderia ser outras perguntas, o que se faz, como era a vida antes que se tivesse essa facilidade de energia? Disponibilidade, não é facilidade, porque ela é cara, não é? E aí poderíamos inventar outras perguntas, sem dúvida, não é? Denise? Bom, então a partir das perguntas, né, a partir desse diálogo também de complexificação das perguntas, que vem a construção de argumentos, a partir delas que a gente vamos construir os argumentos. Então, a construção de argumentos é um momento da produção, né, propriamente dita. Produzir argumentos é envolver-se numa produção, é ir aos livros, é contactar pessoas, é realizar experimentos, é fazer visitas técnicas, é também analisar e interpretar diferentes pontos de vista, né? Como traz ali o professor Roque. E aí tem um conjunto de coisas aí, né, que a construção de argumentos vai assumindo, como buscar, analisar, interpretar, recompor informações, falar, escutar, leitura, o registro, né? E aí eu trago uma imagem aqui da importância da escrita em sala de aula, de ter esse movimento do diário de bordo, por exemplo, do diário do pesquisador, enfim, como queira chamar, né? Em que o estudante pode observar a evolução, o professor pode observar a evolução da própria pergunta do estudante, né? De uma pergunta mais, vamos dizer, simples, né? A uma pergunta um pouco mais complexa. E essa construção de argumentos envolve a colaboração, a partilha e a comunicação, né? Esse movimento de o estudante estar falando o que ele fez, como ele fez, por que ele fez. A sistematização do conhecimento e o próprio questionamento reconstrutivo aí do professor e do estudante em sala de aula. Para mim, hoje seria isso, né? Construir argumentos, professora Maria. Nós sabemos, não é, o quanto é difícil afinal de contas, o que é um argumento, não é? Esses são os nossos, não é? Que fazer ensino por investigação exige exatamente estas atitudes, e se essas atitudes forem feitas em sala de aula, nós estamos garantindo que os nossos estudantes estão construindo argumentos sobre educação em ciências, que não necessariamente significa o que grandes teóricos defendem sobre o que é o argumento,
né? O direito estuda muito bem o que é um argumento para que chegue, não é, lá nas suas causas, seja o sucesso da defesa. No entanto, o argumento que nós estamos pensando é essa possibilidade, inclusive de expressão, né? Essa capacidade do aluno conseguir expressar, seja pela fala, seja pela escrita, o que ele compreendeu sobre determinada questão, não é? Exato. Denise, tem uma aluna pedindo para entrar. Mandou um WhatsApp aqui. Consegui aceitar. É isso, né, professora Maria? O ensino por investigação tem muito essa relação da atitude do professor, né? Essa atitude de estar indagando, desafiando o estudante a escrever, né? Esse processo. Aqui é uma foto, né? Algumas imagens de uma escola de ensino médio aqui de Santo Antônio, em que os estudantes, a partir de uma problemática sobre o descarte da casca do maracujá na cidade, né? O que fazer com essa casca? Os estudantes começaram a pensar em formas diferentes, né? O que podia ser feito com essa casca, reaproveitar ela, e aí chegaram a um movimento de produção de farinha da casca do maracujá. Farinha a partir da casca do maracujá. E isso envolveu aí a própria universidade na cidade, né? A procurar a colaboração de outros espaços para além da sala de aula, né? Aqui são eles fazendo os testes, né, da produção da casca nos laboratórios da FURG aqui em Santo Antônio da Patrulha. De novo tem uma questão situada, não é? Santo Antônio certamente tem produção de suco de maracujá e as cascas vão fora, então o que se pode fazer com isso? Não é? Tem uma questão de reaproveitamento, tem uma questão de social implicada nessa pergunta. E vejo que esse processo que eles estão fazendo ali não está na internet. Né? Não está no livro didático. Né? Então, eles tiveram que construir para além disso. Acho que tem outra imagem aí, Denise. Denise? Pode passar, Denise. Temos... Aí, professora Maria, tem uma pergunta aqui que eu acho que é sobre a questão do registro, né? O que significa o texto de campo, né? Que eu acho que é esse movimento do estudante escrever, né? Registrar aquilo que está acontecendo, né? No processo investigativo, o aperfeiçoamento da pergunta, a questão do que ele está fazendo para alcançar, para responder, tentar responder a pergunta, né? É um movimento de escrita em sala de aula, né? Eu tenho ideia, com relação ao registro, que por mais que eu me esforce em registrar, sempre me faltam informações depois quando eu busco. Então, fazer essa descrição, eu diria, esse é um ponto, não é? Porque nós pensamos que vamos registrar e que está tudo dito naquelas palavras que escrevemos, não é? Passado o tempo, nós esquecemos algumas coisas, não é? E não estão mais nesse registro. Então, esse cuidado com o registro, eu penso que é um sinal, sim, do ensino por investigação, né? Que é o estudante e o professor também, e vocês aqui estão num curso de ensino por investigação, é exatamente fazer esse registro, não é? E nós, professores do curso, também deveríamos fazer esse registro, não é? Também deveríamos ter, estivemos na reunião quinta-feira, o que foi dito, ou seja, a nossa percepção sobre isso, não é? Eu vou ver se não fiz ainda, essa folha do diário do bordo do Charles me instigou a fazer aqui, não é? Já encontrei o lugar, tá? Já encontrei o lugar para começar a fazer isso, que é
qual é a percepção que temos, não é? Ou qual é a data que foi feito, qual é a duração. Lembro que quando um professor me instigou a fazer isso, eu não sabia absolutamente por onde começar. Não é? Era um experimento de físico-química em que eu estava analisando resinas catiônicas, aniônicas, não é? E eu coloquei assim, hoje o céu está azul, porque eu não sabia o que registrar. Não é? Esse meu registro não tinha absolutamente nada a ver com as resinas catiônicas e aniônicas, mas mostrava exatamente a distância que eu tinha de um registro. Por quê? Como química que sou, acostumada aos registros que me eram solicitados, não é? Seja num experimento, seja num relatório, eles eram muito clássicos de objetividade, não é? E a ideia é a percepção. Como que esse nosso encontro, hoje, chega até mim? O que eu estou enxergando disso tudo? Não é? Como é que eu percebo vocês? Eu ainda estou percebendo o Charles e eu conversando, mas nós gostaríamos mesmo, né, que vocês estivessem aqui conosco, fazendo mais perguntas, levantando a mão para falar, dizendo outras coisas, como foi do outro curso, não é? Então, fica o convite, não é? Mas vou fazer o meu diário de bordo aqui. E aí chegamos nesse movimento que faz parte também a escrita, né, que é a da comunicação dos conhecimentos. E essa comunicação, aqui eu trago algumas imagens de feiras de ciências, né, que é um espaço hoje que a gente são as feiras de ciência que acontecem as feiras escolares que acontecem aqui em Santo Antônio da Patrulha, tá? Eu trago algumas imagens. Mas essa comunicação do conhecimento não apenas na feira de ciências, né? Mas em sala de aula também. De ter aquele momento que os estudantes, além do escrever, falam sobre o que lhe aconteceu naquele dia, né? E é isso que a professora Maria está nos instigando aqui, que daqui a pouco cada um aí abrir o microfone e falar, a partir da nossa conversa, o que lhe aconteceu, né? O que eu aprendi, quais são as minhas inquietações a partir daquilo que foi dito aqui. E ter esse movimento de comunicação desde a sala de aula, né? Em pequenos grupos, para toda a turma, no movimento de avançar para uma feira de ciência na escola, uma feira municipal e, quem sabe, uma feira estadual, uma feira nacional. E aí é que eu estou trazendo, eu vou começar a trazer algumas imagens, né, que é dessa construção, né, dessa, como a gente falou, é uma cultura a ser instaurada em sala de aula, na escola, quem sabe no município. Aqui em Santo Antônio da Patrulha, temos um projeto, né, que é o chamado Mostra de Ciência e do Conhecimento de Santo Antônio, que é os de feiras de ciências, né, o incentivo à promoção de feiras de ciências. Mas o que estamos interessados mesmo é justamente nesse processo de sala de aula, desde a sala de aula, né, de levar a investigação para a sala de aula desde a educação infantil. Pode avançar? E aí é um processo que vai sendo construído, já são 15 anos de projeto, né? Ao passo que começamos lá, se for olhar para a história do projeto, em 2008 eu não estava aqui, né? Aliás, estava entrando na graduação no curso de Física em Rio Grande, mas lá em 2008 a Feira Mostra do Conhecimento aconteceu com uma escola apenas na cidade, tá? Com cerca de 5, 6 projetos. Agora, em 2023, foi a participação de 40 escolas da cidade, né, municipais e estaduais, e mais de 70 projetos, exatamente 70 projetos. Né? E durante o ano acontecem as feiras escolares, que cada escola aí assume uma identidade para sua feira, né? E aí temos alguns convites que recebemos durante o ano das escolas convidando para suas feiras municipais. Então esses aqui são os convites do ano passado, né? Então vejo que é um movimento que ele vai se construindo, né, ao longo dos anos. Então não é uma coisa do dia de um ano para o outro, de um mês para o outro, né? A ser constituída. Pode avançar? Aqui um pouquinho mais, algumas feiras nas escolas, né? Ali as crianças da educação infantil
já tem essa tradição desde os anos da educação infantil, os estudantes a pensarem em projetos, né? Aí vamos falar de projetos aqui, a partir de temas, né, escolhidos pelos estudantes da educação infantil, os anos iniciais, enfim. Aqui um pouco mais das imagens do ano passado, né? O que é aquela bolha? O que é aquela bolha na foto? A bolha na foto, essa é a etapa municipal, né? E aí é o momento da ciência no município, né? Ali é um planetário móvel, né? Que vem da Unipampa? É esse? Esse veio da URGS. Ah, da URGS. Parceria que fizemos com a URGS, né? Aí eu poderia pesquisar por que a Lua só aparece de um jeito, né? Por que ela se esconde de mim? Exatamente. Então é um momento. E aqui, né, eu acho que é o nosso desafio, né? A professora Maria já foi falando um pouco durante a nossa conversa, que esse desafio que também é o ensino por investigação é a formação de professores, a formação dos professores, né? Eu diria que é muito difícil desenvolver atividades investigativas numa aula que assume essa perspectiva da pergunta sozinho. Eu vou precisar aqui do colega da química, vou precisar do colega da história, né, para ajudar os estudantes na construção, mediar esse processo de construção. Então, o desafio aqui é a constituição de comunidades, vou chamar de comunidades aprendentes, né, de professores, que pensam essa sala de aula, né, como estamos fazendo aqui agora, e vocês estão de parabéns aí por estar ingressando no curso de especialização, que segue a gente tem lá um conjunto de conteúdos a serem trabalhados, né, Denise? A Denise já falou aqui alguns na abertura da live, da nossa conversa, mas também é esse desafio de trazer angústias, trazer desafios da sua sala de aula para cá, né? Não assumir aquele material do curso como um material pronto, estanque, né? Mas também transformar esse material, né? Transformar esse material em seu. Temos uma mão aí da Marta. Pode Boa falar. noite. Boa noite, professores, tudo bem? Tudo bem, Marta? Eu não atuo ainda em sala de aula, mas eu sou formada em pedagogia. E quando me inscrevi para esse curso em ciências, é porque eu gosto muito de ciências, gosto mesmo. E assim, ó, a minha dúvida sobre esse trabalho de investigação, a gente deve escolher um tema que ainda não foi abordado, ou a gente pode escolher um tema que já está acontecendo e dar uma continuação? Como é que funciona? Se eu entendi, é algum tema que tu estejas fazendo. Que ele já está acontecendo. Não, eu não atuo em sala de aula ainda, professora. Mas está acontecendo significa o quê? Que está acontecendo no mundo. Claro. Né? E aí eu quero fazer um projeto de investigação para dar uma continuação disso que já está acontecendo. Ou eu tenho que escolher um tema que ainda não foi abordado. É quase impossível, Marta, não é? No momento atual e com as condições que nós temos de acesso ao que vem sendo investigado, que a gente chegue em algo que diria original nesse sentido, né? Que ainda não foi. Ele vai ser um tema que ele é uma pergunta para nós, né? E nós vamos à busca dessa resposta, e essa resposta já pode ter sido dada há muito tempo, só que nós não sabíamos, não é? Então, não necessariamente seja isso, né? Senão nós estaríamos nos tornando em pesquisadores, diria, de alta performance. Não é esse o objetivo, né? O nosso objetivo aqui é educação em ciências, não é? Mas eu pensei assim, que vai aprender a fazer investigação em ciências e que vai poder fazer isso depois, quando for professora, não é? E tiver a sua turma. Isso, a primeira pergunta que me veio, porque eu sigo várias páginas assim, que falam sobre ciências no Instagram,
E uma pergunta que, se eu fosse fazer um projeto que eu iria instigar os meus alunos é, após todas essas enchentes que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, onde é que vão parar todas essas coisas que foram desmanchadas, né, pelo ciclone, pelas enchentes? Onde será que vai parar tudo isso no meio ambiente? Era essa a pergunta que eu ia instigar os meus alunos e fazer uma investigação em cima disso. Ótimo, não é? As respostas vão ser, eles vão poder ter outras perguntas, não é? Quando tu faz isso, eu me perguntei, por que será que nós estamos tendo todo esse clima que estamos tendo? Quais são as razões para que isso esteja acontecendo? Uhum. Como poderia ser outra? Como é que tem mudado o clima ao longo da história, não é? O que está acontecendo com o meio ambiente para acontecer tudo isso, né? Exato. Eu diria que quando a gente pensa nisso, nós temos o presente, mas nós podemos simplesmente pensar em outras coisas muito diferentes, inclusive em filmes, não é? Como é que se apresenta o ambiente de um determinado filme, seja Ice Age? Em que época está esse clima? O que está dizendo que está acontecendo? Não é? Vão derreter as geleiras lá nesse filme, e por que é isso que aconteceu? O que aconteceu? Os mamutes desapareceram, não é? Então, a pergunta, ela pode ter das mais diversas e criativas focos, eu penso, né? E temáticas. Uhum. Como eu sei que é um tema que eu imagino que ele está acho que está se criando assim por causa dessa quantidade de enchentes no Rio Grande do Sul, acredito que ele não está sendo ainda muito abordado dentro das escolas, né? Mas é um projeto que pode ser feito, né, professora? Sem dúvida. Tá bom. Sem dúvida. Mas não tem importância, Marta, pode estar sendo investigado por o mundo todo, né? Mas se é importante para aquele coletivo ali de pessoas, formado aí por professor e estudantes, sim, é viável e super se recomenda, né? São os interesses aí desse grupo, né? Em estudar essa temática. Não precisa ser um conhecimento inédito, tá? Inédito, porque quanto mais pessoas falarem, acho que até é bom, né, prof? Qual é o nosso objetivo aqui? É compreender os conhecimentos, aqueles escolares, né? Os conhecimentos que estão no currículo, vamos dizer assim, né? E aí, como fazer isso? Aí estamos trazendo uma abordagem para atingir tal objetivo. Tá. Obrigada, tá, prof? Boa noite. Sim. Capaz, Marta, obrigado. E aí a gente, então, temos esse desafio, né, da formação mesmo aí nossa, né, enquanto professores, assumir o ensino por investigação é também assumir essa atitude de estar aberto a novas experiências de sala de aula, né, a compartilhar essa sala de aula com outros colegas, e também investigar, né, a investigação também é do professor, né, que está junto aí, que vocês, durante a especialização, vão justamente estar investigando uma prática, né, de sala de aula, uma prática aí que vocês buscam compreender melhor. E, por exemplo, não é, no diário de bordo que o Charles chamou a atenção e alguém falou assim, como estimular os alunos a fazerem perguntas, se depois da Covid eles ficaram ainda mais acostumados a receber tudo pronto, não é? Obviamente que nós não temos a resposta, não é? Acho que ninguém de nós aqui, de todos os participantes, vai ter resposta para isso. No entanto, cabe que a gente possa pensar em um modo de fazer investigativo, e no diário de bordo está lá dito, né? Os alunos não quiseram responder, os alunos não fizeram pergunta, o que será que eu tenho que mudar para que isso possa acontecer?
Então, esse também é um processo investigativo da nossa própria sala de aula, não é? E isso pode estar no diário de bordo de vocês. E aí isso vai em encontro com uma pergunta aqui, né, professor? Como se tornar um professor de ciência voltado para o ensino por investigação? Acho que é isso. A Débora levantou a mão. Isso, a Débora. Débora? A Ângela já tinha dito, não é? Que não tem pergunta errada. Então, Exatamente. boa noite, que bom estar aqui ouvindo vocês, muito bom, sempre. Ainda boa noite aos nossos estudantes, né? Eu achei interessante essa pergunta da Marta, e queria só fazer um comentário, né, Marta? É importante que a gente, enquanto professor, tenha uma intencionalidade, esteja ligado no mundo para trazer isso também para dentro da sala de aula. E importante a gente pensar assim, que perguntas sobre esse tema que tu traz, né, o que eu levo para minha sala de aula, que o meu aluno tem, porque ele é um tema amplo, né? Então, cada aluno, cada grupo, cada, né, comunidade, como o Charles e a Maria estão colocando, que perguntas sobre esse tema esses sujeitos têm. Então, eu acho super importante isso, então mas é um comentário. Quanto à pandemia, eu acho sim que talvez o copia e cola, né, como vocês dizem, tenha sido mais aprendido, mas eu acho que também a gente aprendeu outras coisas, né? Eu acho que a gente aprende que a forma também de trabalhar tem que estar aliada ao que a gente pede. O Charles está colocando aí a questão da feira de ciência, a questão do aluno comunicar, do aluno compartilhar aquilo que ele pesquisa. Se ele copiar e colar, mas ele souber explicar, ele não só copiou e colou, ele pensou sobre aquilo que ele copiou e colou, porque ninguém explica. A gente pode ler uma explicação, mas explicar mesmo, só se realmente a gente experienciou, né? Então, acho que também a gente poder pensar isso. Obrigada e desculpa aí a interrupção, mas é que a Maria e o Charles sabem que esse tema é também de meu interesse profundo. Né, Débora, e a cópia também pode ser assumida aí como o primeiro movimento do aprender, né? Com certeza. A partir da cópia, ressignificar, né? Avançar para além da cópia. Nosso desafio aqui é avançar para além da cópia, né? Exatamente, não é negar, né, Charles? Não é negar o que o aluno fez, né? Uhum. Perfeito. E aí, Denise, podemos avançar? Eu trago aqui as duas publicações da primeira edição do C10, né, que são textos, né, resultantes da investigação dos professores cursistas da primeira edição, né, que é a primeira coleção, volume 1, aí, proposições pedagógicas desde o C10, atividades investigativas no ensino de ciência, organizadas pela Júlia e pela Suzy, né, que tem inúmeras experiências, atividades investigativas propostas pelos cursistas do C10 e, de certo modo, propostas teorizadas, né, propostas que descrevem uma experiência de sala de aula no contexto, aqui foi no contexto aí da pandemia, né. E depois o segundo e-book, né, professora Maria, organizado pela Ana Laura e pela Berenice, que traz as narrativas docentes, reflexões críticas sobre os desafios enfrentados e reinvenções nas práticas dos professores e professoras na pandemia. Isso tem a ver com essa atividade que vocês talvez tenham ficado surpresos, de um curso de formação que pede para vocês escreverem sobre as suas histórias. Não é? E eu depois estive lendo alguma das respostas de vocês e pensei, na terceira edição eu vou ter que pedir diferente, não é? Vou ter que pedir, por conta de um fato que a Denise contou numa das nossas reuniões, de uma ex-aluna nossa, não é? Como é que tinha sido a escola dela quando na infância? Não é? Então, essa questão das narrativas, e que eu nem supunha, eu conheço a professora foi minha aluna, não é? Trabalhou comigo em muitos experimentos, e eu não sabia a riqueza que tinha
do fato dela viver em determinado lugar e ter dificuldade de ir para a escola. Não é? Então, é por isso que nós começamos, e por isso que é sempre um processo, diria, de próprio investigativo, até de nós que inventamos essa questão, não é? Ana Laura e eu, na outra vez era Valmir, Ana Laura e eu, não sei se está na primeira disciplina, não, né, Charles? Era Ana Laura, Valmir e eu. Especialmente buscar na nossa história, né? Como é que é essa minha história enquanto sujeito que se torna professor? Aonde foi essa decisão? Por que eu resolvi ser professor? Né? Como é que eu fui aluno? Né? Isso tudo está sendo pensado nessa primeira atividade de vocês, que depois vai ser também retomada pela disciplina 2. Que é esse movimento da investigação do professor aí, né? Falamos inicialmente da investigação com os estudantes e aqui a investigação do professor, né? Que resulta aí na escrita desses dois e-books, né? Esses dois materiais aí riquíssimos que deveriam ser referência já nesta edição, né, professora Maria? Aí os cursistas acessarem, eu coloquei o link aqui dos dois e-books que estão bem bonitos. E aí temos... Vejo o link aqui, onde estão? Eu coloquei aqui no chat. Vou abrir aqui, então. E aí, temos 9 perguntas aqui, obviamente que não vamos conseguir responder todas, né, professora Maria? Mas são 9 perguntas que poderiam ser o ponto de partida desse processo investigativo de vocês, né? Que ao final lá não sei como a gente chama aqui no curso de início TCC, artigo, monografia, enfim. Nós já estamos referindo a um TCC, mas TCC, o formato, né, desse TCC, geralmente a gente já trabalhou na primeira edição, né? É o formato de um artigo. Formato de um artigo. Que essa pergunta, mesmo que inicial, ela vai sendo complexificada ao longo desses 18 meses, é isso, né? Que tem de curso, né, Denise? Sim, 18 meses. 18 meses, né? E que lá ao final eu consiga retomar minha pergunta inicial e ver, né, a evolução dela, quais foram as compreensões construídas ao longo do curso, né? Então, esse é um movimento aí que apostamos também na formação de professores. Professor Maria, eu acho que o nosso tempo aí já está, né? Passamos o voo, queria abrir aí para o pessoal falar, né? Isso. Tem mais um slide que eu acho que é... Aí depois a professora Maria, eu vou passar as perguntas para a professora Maria e ela vai responder cada um no chat. Mas que ela fala que... Esse ele está me dando troco para dizer que eu ia interromper quando ele errasse, né? Tem mais um slide ou não? Não, esse aí é o último mesmo. Ficamos à disposição de vocês, pessoal. Espero que, né? Temos... obrigado, Denise. Melhor. Uma conversa, o que quiserem conversar. Então, agora está aberto para as perguntas, ou como a professora Maria do Carmo disse, para conversarmos, né? Essa é a proposta dialógica dessa live, né? Eu já encontrei a resposta para mim, da Lua, não é? Com o passar dos anos, olha só que interessante, a Lua sincronizou o seu movimento. Olha, então nem sempre foi assim, não é? Isso está me dizendo aqui a Universidade de Minas Gerais, ou seja, antes não era assim. O que será que aconteceu que aí a Lua sincronizou o movimento, né? Acho que tem a ver lá com o Newton e todas essas forças que atuam sobre a gente, né? E aí passou que a gente tem o mesmo movimento de rotação, não é? A Lua e nós. Assim sempre enxergamos o mesmo fenômeno, não é, Júlia? Sempre o mesmo fenômeno, não dá para virar a Lua para a gente saber o que tem. Inara, podes abrir o microfone. A pergunta e a dúvida da professora Maria do Carmo. Será que com as mudanças que está tendo na Terra, essa Lua não vai virar de novo?
não vai sincronizar novamente? Vai nos dar as costas, não é? Vejam se Quem façam as coisas direito, e nós aqui, eu aqui, Lua, vou virar as costas para vocês. Ela vai fugir de nós. Nem a Lua nos aguenta mais. Tem a Lua. Vai começar a mostrar a face oculta dela para a gente. Exato. E veja a partir disso quanta coisa dá para construir, né? Construir representações, trabalhar questões de escalas, né? Será que dá para representar aí a Lua, Terra, Sol, né? Esse nosso sistema solar? Então, um conjunto de coisas que a partir de uma pergunta pode se desencadear inúmeras construções em sala de aula, né? Carla, tu não vai Carla tá aí? falar nadinha? A Carla tá aí? Não falou nada. Estou chegando, Tô exato. quietinha aqui. Ah, tá aí a Carla. Ainda sob o Olha. efeito da MPU e o trabalho excessivo. Jesus, mas Eita. tudo bem. E eu vou dizer que eu assisti o aluno do Charles hoje. E sobreviveu? Ele apresentou muito bem, falou da supervisora dele, a Ana de Fátima, nossa ex-aluna do C10. Né? Muito legal, foi muito legal. E assisti a Júlia também, me esqueci de dizer, assisti a Júlia também. Que legal. E aí eu tô cansada. Hoje eu fui só para o lugar da Tiete, fiquei só lá atrás tirando a foto dos alunos e tudo, mas cansei. Mas eu tava com uma pergunta aqui na minha cabeça, né? Que era se os nossos colegas professores que estão na live aqui ainda, se eles se lembram de alguma pergunta que eles já tenham passado ao longo da sua vida, né, como professor, alguma pergunta que tenha mexido com eles, assim, que tenha sido legal, desafiadora, legal de responder em sala de aula, que tenha desencadeado um movimento diferente, inesperado, né? Enquanto vocês pensam, eu corrijo. Quem falou na professora foi a Carla, que trouxe a professora, não é, numa história de escrita. Isso, a Exatamente. professora Ieda, isso, Exato. a professora Ieda, que eu contei a história, li a história dela, que está naquele primeiro livro que o Charles apresentou, né, eu acho que o volume 1, em que ela conta, né, que ela precisava ir a cavalo para poder chegar na escola, né, e que a mãe dela precisava brigar com o prefeito para ter professor na vila deles, para os filhos poderem dar aula. Inara, podes. E eu ia perguntar para a professora Carla quem é essa professora, porque nessa época a minha mãe era professora nessa escola. Professora Ieda. Então, nessa década de 1970, a minha mãe que lecionava lá na comunidade do Ravel. Ah, que legal, olha só. Como as histórias se conectam, né? Vai se entrelaçando, aí eu vou lembrando. Muito, muito legal. Então, isso que a Inara traz, e aqui a Carla trouxe, vocês veem que não tem limite para a gente estar escrevendo sobre, não é? Que a história que a Ieda contou vai poder ser, de certa forma, trazida por uma conversa com a mãe da Inara. Como era aquela escola? Será que ela lembra dessa menina, na época, que chegava a cavalo e que certamente tinha dificuldade de chegar? Eu aqui lembrei de um outro professor, que também é dessa região, hoje professor de ciências, talvez aposentado, e que ele contava histórias de que ele ia a cavalo para a escola e a professora pediu para ele escrever, assim, que era o ovo, alguma coisa que acontecia com o ovo e ele não sabia nem por onde começar, ele saiu desesperado da aula e pegou seu cavalo e só voltou no ano seguinte. Não é? Então,
essas histórias também são histórias de docência e que nos transformam, não é? Sem dúvida, a Inara buscar, não é? Espero que tua mãe possa te dizer isso, não é? Sim, sim, eu queria saber, procurar com ela saber quem eram as alunas. Exato. E como era a escola daquela época? A escola era pequenininha. Eu assisti aula lá uma vez, de curiosa, porque eu sempre estudei na cidade, mas nós tínhamos, e temos até hoje, uma chácara, bem do lado aonde fica a escola. Óbvio que o dia que eu fui, eu também fui a cavalo. E eu achei muito interessante, porque todas as crianças, seja da primeira série até a quarta série, estudavam numa única sala, todas juntas. A professora era professora, diretora, merendeira, e lecionava para todos de uma forma igual. E teve uma época da prova, teve aplicação de prova de ciências, perguntavam animais ovíparos, e as crianças não sabiam responder nenhum exemplo de animal. E aí eu, metida, começava a dizer, gente, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quantos ovos vamos colher hoje aqui na chácara? E aí eu ficava, e a professora ficava me olhando, meio que do tipo, não dá dica, né? Porque a prova era para as outras crianças, não era para mim. Era muito, muito difícil. E interessante, Exato, coisas que vai marcando. Exato. São histórias que nos constituem, né? E onde hoje estão as escolas multisseriadas, né? Onde está a possibilidade desse sujeito que ainda tem dificuldade de chegar ao centro de uma cidade, como São José do Norte, e as escolas foram nucleadas, não é? E as crianças andam muito tempo de ônibus para até chegar na escola. Né? Então, são todas coisas que nós podemos estar registrando, não é? E que depois vão fazer parte desse nosso, diria, conteúdo investigativo. Carla, eu mandei um print de uma conversa aí para ti. Fofocas de bastidores, vou lá ver. Não, mas é coisa boa. Mas, Denise, era aí que a gente tinha pensado, né, professora Maria, para começar esse curso, né, de entender essa investigação em sala de aula não como um método, né, algo fechado, rígido, mas sim como uma abordagem que está muito mais aí numa atitude do professor em sala de aula, uma atitude indagadora, está disposto a criar esse movimento essencialmente dialógico em sala de aula, né? De ter essa escuta sensível lá também de Paulo Freire, né? De escutar o estudante, a partir das perguntas, construir com os estudantes, né? Algumas abordagens ou métodos de ensino se fala muito aí colocar o estudante no centro, né? A autonomia do estudante. Eu defendo uma construção coletiva, que é professor e estudantes, né? O professor é o sujeito mais experiente, é o sujeito que vai. Também não é abrir essa sala de aula para qualquer pergunta, né? Vejo que é um movimento orientado, um movimento aí que quem orienta esse movimento é o professor, né? Por ser o sujeito mais experiente. Como a gente falou no início, conforme a gente vai avançando nas etapas escolares, esse conhecimento vai ficando cada vez mais abstrato e vai ficando mais difícil também criar perguntas sobre um determinado conceito. Mas era por aí, né, professora Maria? Eu queria finalizar, então, agradecendo a todos e todas aqui presentes, não é? E, assim, como fio de reflexão para o que temos pela frente, a Carla lançou uma ideia de colocar ali no caderno, no diário de campo de vocês, alguma pergunta que vocês tenham feito durante os anos escolares e que tenha sido impactante. Né? E eu diria outra, então, nesse mesmo sentido, que pergunta de um aluno me impactou? Né? Essa ideia também da escuta, né? Que se eu tive uma pergunta enquanto aluno, é porque eu fui escutada. E nós agora, será que escutamos essas perguntas dos alunos? Não é? E qual delas me impactou?
E muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu agradeço, né, novamente o Charles, a disponibilidade dele, da professora Maria do Carmo, e sempre Denise. Pode falar. Não, eu só para me despedir, né, eu queria agradecer muito a parceria da professora Maria, que eu confesso que eu estava bem nervoso na hora que a gente iniciou, porque estar do lado da professora Maria é uma responsabilidade enorme, né? Então, é sempre um prazer estar com a professora, escutar ela, para nós é muito importante tê-la conosco na ativa, mesmo aposentada, a gente está lá, né? Professora Maria, vamos participar de uma banca, vamos participar de uma live, e ela está sempre aí conosco. Muito obrigado, professora Maria, por todos os ensinamentos aí que a senhora nos passa. Não, isso é só porque eu deixei de pintar os cabelos de vermelho, tá? Agora que eu assumi, eles são brancos, então tem isso. Não, a ideia é parceria mesmo, não é, gente? É muito bom ter esse coletivo, né? Exato. Então, enriquece e qualifica o nosso curso, né? E essa troca com os estudantes. É só porque eu sou a mais velha de todos aqui, com certeza, né? Então... É a ampliação mesmo, como o professor Roque sempre colocou. Eu também fui aluna do professor Roque. Eu gosto muito da gente rever esses conhecimentos, essa ampliação de conhecimento. Então, uma boa noite a todos e todas, né? Obrigada também pela professora Eliane, que é a minha parceira, né? Sempre junto. Agradeço que vem nós temos, não, dia 8, né? Dia